Cala-te, Mariana. Então, malta, mais um episódio do podcast no ar. E para o episódio de hoje, olha, eu estou bastante orgulhosa de mim própria porque eu fiz um roteiro para este episódio. Eu coloquei mesmo tudo certinho, tudo o que eu quero falar, e acho que promete. Eu tive assim as ideias do que é que iria falar, muito baseado no episódio anterior. Se vocês ainda não viram, vão ouvir. Em que eu falei um bocadinho sobre as histórias que nós ouvíamos quando éramos mais novos, as histórias da Disney, essas coisas assim. Portanto, hoje eu vou comentar as séries que eu via, não quando era mais nova, obviamente, mas mais na altura tipo do Disney Channel e isso assim, estão a ver? Portanto, sim, estou bastante ansiosa. Vou comentar, acho que são 10 séries que eu meti aqui. E depois vou desenvolver um bocadinho em cada uma, explicar porque é que me marcaram de alguma maneira, porque eu acho mesmo que tudo que nós consumimos acaba por nos marcar de alguma forma, inclusive hoje em dia continua a marcar-nos e faz um bocadinho de nós quem somos, não é? Tudo o que nós consumimos, todas as pessoas com quem nos damos, isso acaba provavelmente moldar-nos um bocadinho ao longo do tempo, ainda por cima nestas alturas de juventude, adolescência, essas coisas assim, acaba por fazer mesmo muita diferença na nossa personalidade e no nosso processo, na nossa construção. Enfim, estou super entusiasmada para este episódio. No entanto, antes de eu passar para esse tema, eu queria só falar um bocadinho, porque vocês sabem que eu adoro falar sobre se existe destino, se nós estamos aqui com algum propósito, se... Eu adoro falar sobre essas coisas e vários episódios aqui no meu podcast são a falar sobre isso, tipo, sobre se nós temos realmente controle sobre a nossa vida, imensas coisas. Eu adoro mesmo falar sobre isso, essas questões filosóficas, gosto mesmo. E eu vi no outro dia que alguém publicou no Instagram um TikTok de alguém que estava a dizer nós caímos na deles de que temos que trabalhar, seguir aquela vida de estudar, trabalhar, casar, e isso é que é uma vida de sucesso e nós caímos nisso. Pronto. Acho que era mais ou menos assim. Muito sinceramente eu já não me lembro do que é que lá estava escrito porque já foi há alguns dias. No entanto, isto depois-me bué a pensar, porque lá está, parece que nós estamos a viver a vida que é esperada, que nos é esperada, e não a vida que realmente queremos. No entanto, já passou a ser a vida que realmente queremos por nos ser imposta essa vida, estão a perceber? Eu comecei a pensar bem nisso. No episódio anterior eu também falei um bocadinho sobre a pressão que eu estava a sentir, quer em termos de idade, não é? Para o ano fazer 18 anos, quer em termos do que eu queria seguir, falei um bocadinho sobre a medicina, isso assim, e comecei tipo, a pensar bem sobre isto e eu adoro pensar sobre estas questões e é um bocadinho verdade. Nós acabamos sempre por seguir uma vida que é a vida que nos é esperada, porque nós também não sabemos viver de outra forma, não sabemos fazer as coisas de outra forma e ao mesmo tempo atingir o que é considerado hoje em dia como sucesso. Por isso, não sei. E eu estou a dizer isto, mas sigo muito, tipo, técnicas de desenvolvimento pessoal, adoro estudar, adoro ser produtiva, adoro lutar por um objetivo final que será ter uma carreira estável e construir família. Portanto, eu sou o típico exemplo de algo que é o que está supostamente programado para nós, não é? Não estou a fazer as coisas super fora da caixa. Mas lá está, tipo, é um bocadinho também esse medo de sairmos fora da nossa zona de conforto para fazermos essas coisas de forma diferente. E depois saímos da nossa zona de conforto e nem sequer temos a certeza de se no final vamos atingir a felicidade que queremos, não é? Mas pronto, queria só comentar assim sobre isto, já vamos passar assim ao tema principal. E olhem, meu Deus, no episódio anterior eu contei, eu não contei, mas eu perdi a paciência se tivesse contado a quantidade de vezes que eu disse tipo, e estão a ver,
A sério, eu tenho mesmo um problema. Lá está, por isso é que eu também quis tanto fazer um roteiro, porque eu editei tanto o episódio anterior para cortar pelo menos alguns tipos, mas mesmo assim ainda ficaram tantos. Porque lá está, eu não estava a fazer uma conversa. Tipo, eu estava a fazer uma conversa. Olha, disse outra vez um tipo. Mas estava a fazer as coisas de forma fluida. No entanto, eu não sei explicar. Aquilo está tão. Eu estava-me a irritar a editar aquele episódio e pensei sinceramente se eu devia publicar ou não. Mas se calhar as pessoas nem notaram. Se calhar agora, como eu disse, isto agora é que as pessoas vão notar que eu disse aquilo tantas vezes. Porque é realmente uma bengala que nós temos. E nem sequer sei porque é que estas bengalas existem. Mas que existem, existem. E epá, a sério. Estava-me a irritar tanto. Uma coisa que eu me apercebi ao reunir estas séries que eu me lembro que me marcaram bastante foi que todas elas, não há uma que eu vá apresentar aqui que não apresente uma realidade completamente diferente daquela que nós iríamos viver na adolescência, porque eu pelo menos vi estas séries, eu ainda não estava bem na adolescência, eu tinha para aí 10, 11 anos, 9, então ainda era aquela pré, estão a ver? Se calhar até aos 12 via. Tá, aquilo estava-me a apresentar uma coisa completamente errada do que iria ser o meu secundário, a minha adolescência, porque aquilo supostamente é para representar o secundário, não é? A high school. E primeiro começamos logo pelo facto dos atores serem todos muito mais velhos, ou pelo menos parecerem todos muito mais velhos do que aquilo que nós parecemos, pelo menos cá em Portugal, nessa altura em que eles estavam a. Nessa altura da vida deles, sabem? É que os atores eram tipo todos mais velhos. Se vocês repararem, todos estes filmes, séries americanas, os atores adolescentes são todos bué da mais velhos a fazer personagens adolescentes, o que é super estranho. E nós achamos, tipo, quando chegamos ao secundário, que era suposto ser assim, mas não é. Continuamos a parecer todos bué novos, ou bué mais novos que eles, não sei. E depois apresentam realidades como poderes, como coisas sobrenaturais, como duas vidas em simultâneo, como famosos, como riquezas, como pá, tudo, sabem? Tudo. E vocês vão perceber. Agora hoje estou com o A. E vocês vão perceber à medida que eu vou dizendo estas séries porque é que eu estou a dizer isto, mas realmente é verdade. E lá está. Nós somos bem alimentados com esperança, com o futuro, com trabalhar para o futuro e ao mesmo tempo nós, em pequenos, pensamos, ok, vou trabalhar para o meu futuro para ser como estes miúdos das séries que eu vejo, mas a realidade é que provavelmente nunca vai chegar lá porque isto são realidades mesmo completamente diferentes e difíceis de chegar, portanto voltamos àquilo que eu estava a dizer há bocado. Mas pronto, a primeira série que eu gostava de falar era o Shake It Up, que é uma série do Disney Channel e era uma série de dança e pronto, eu tinha realmente uma paixão enorme pela dança, sempre tive, ainda hoje tenho, só que já não pratico tanto, sabem? Ou, pelo menos eu adoro dançar e sinto que isso me liberta imenso, mas sozinha no meu quarto, assim, para começar um dia da melhor maneira, para me dar energia, não o faço, porque não tenho aulas de dança, nada disso, se bem que era uma coisa que eu não sei, porque eu não sei se a esta altura já faria sentido, porque a esta altura já seria uma coisa mais profissional, se calhar, e eu não me vejo a fazer isso. No entanto, pá, sério, sabia-me tão bem, e eu pensei durante muito tempo que gostava de ser professora de dança ou que gostava de ser bailarina profissional, só que decidi muito rápido essa ideia, porque lá está, é mesmo muito complicado. Mas pronto. E estas raparigas, supostamente tão novas, participavam tipo em concursos de dança e isso assim, ganhavam bué de cenas. E só para vocês terem noção da minha paixão em relação à dança, eu, com 5 anos, dava shows no Algarve, tipo, no meio da rua, para toda a gente ver. Eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje em dia, porque eu tenho um bocadinho a teoria de que eu, ao longo do tempo, parece que não sei se isto é amadurecer rápido demais, mas eu, muito nova, comecei tipo, a ter ansiedades, a ter coisas que eu só me devia preocupar no futuro, sabem? Porque eu sinto que podia ter aproveitado as coisas de uma melhor maneira se eu não fosse uma pessoa que pensa tanto, uma pessoa tão ansiosa. Eu desde muito, muito nova, tipo desde o 4º ano, que fiquei logo assim, sabem? Por isso eu se calhar não aproveitei tanto como devia aproveitar. E foi ali uma mudança de... Pronto, eu agora sou super tímida, portanto nunca na vida iria fazer uma coisa do género, sabem?
mas pronto, eu dava grandes shows, eu na altura também andava no balé, e pronto, era um bocadinho moda, tipo, as raparigas lá está, irem para a dança, para o balé, e os rapazes irem a jogar futebol, não é? Pá, eu não sei se aqui foi a grande mudança, mas foi a minha mãe que me contou, porque eu já nem me lembrava disto, eu desisti do balé, porque eu estava, antes de entrar para um espetáculo, sim, importante, daqueles bastante importantes, acho que eu estava a vestir o... Como é que se chama o fato do balé? O maiô, não é? Uma coisa assim. E alguém me disse que não gostava das minhas costas. Não sei se era porque eu tinha pelos nas costas, se era porque... Pá, não sei. Alguém me disse que não gostava das minhas costas e eu desisti do balé por causa disso, sabem? Lá está. Eu era bem nova. Eu andava tipo no, sei lá, terceiro, não sei. Eu era demasiado nova. Se calhar não. Eu provavelmente tinha pai 5 anos, agora é que eu estou a pensar. Pois é que, lá está. Eu com 5, 6, 7 anos desisti do balé porque alguém me disse mal das minhas costas. Tipo, quem é que com 5, 6, 7 anos está preocupada em pensar, em dar valor àquilo que as outras pessoas dizem sobre nós? Tipo, com 5 anos eu acho que a maior parte das crianças estão a cagar para a opinião que os outros têm delas. Isto não faz sentido nenhum. E eu, por algum motivo, era assim. Algum motivo que ainda está por se descobrir. E lá está, eu acho bué que eu comecei a ganhar uma consciência que supostamente as pessoas só ganham mais tarde. E por isso é que eu digo que isto não é maturidade em si, é mesmo tipo consciência. Tipo, coisas que a sociedade nos põe, é tipo uma consequência de tu cresceres. Ansiedade, insegurança, medo do futuro, isso foram coisas que eu comecei a ter bué nova. Lá está, eu no quarto ano, eu estudei para o exame do quarto ano. Ninguém estuda para o exame do quarto ano. Eu já era bem exigente comigo própria, quando a maior parte das pessoas estavam preocupadas em brincar com as suas bonecas e não sei o quê, sabem? Por isso, pronto. E aqui eu gostaria de também tocar num ponto bastante importante, que é... Ai, peço desculpa, agora fiz barulho. Mas que é o quão aquilo que vocês dizem pode impactar na vida de outra pessoa. É muito importante vocês terem isso em mente, porque as coisas, mesmo que vocês não as digam por mal, ou eu acredito que alguém com 5, 6, 7 anos que está a falar mal das costas de outra pessoa não esteja a dizer aquilo para atingir, não é? Porque lá está, as pessoas nessa idade não pensam sobre isso, mas as coisas chegam às outras pessoas, as coisas afetam as outras pessoas, mesmo que elas não mostrem, e às vezes não mostram, não é porque as coisas não afetaram, é porque se calhar têm medo de dar a parte fraca, mas as coisas realmente afetam, portanto tenham um bocadinho mais de cuidado e consideração naquilo que vão dizer, porque às vezes lá está, pode mudar a vida de uma pessoa, e eu não estou a dizer que foi isso que mudou as coisas. Eu acho que foi um conjunto de fatores que aconteceram na altura que eu do nada passei de ser aquela criança que dançava e fazia shows no meio da rua para uma criança completamente diferente, cheia de inseguranças, de medos, de preocupações, coisas que ela só deveria ter muito mais tarde, sabem? É isso, é um bocado isso. Mas pronto, tudo isto para falar do Shake It Up. Mas aquilo era cada drama. Eu lembro-me bué da bem de um episódio. Não sei o que é que eu me lembro deste episódio em específico. Ou isto foi o filme. É porque eu acho que também houve um filme do Shake It Up. Mas eu lembro-me que aquilo supostamente estava a ser assombrado. Ou que estava lá um homem a querer sabotar o palco todo. Há certas memoriazinhas que eu tenho destas séries que eu guardo assim no meu coração para sempre. E lá está, não é tanto pela história em si, porque a história é uma história parva do Disney Channel, não é? Mas é pelo aquilo que me marcou, sabem? Todas essas coisas que eu acabei de dizer, que são aquilo que me fez pensar, que se calhar na altura eu não me apercebia disto tudo, não é? Não me apercebia disto tudo só através de uma série, mas é aquilo que hoje em dia eu penso quando penso nesta série, sabem? Pronto. A segunda série, oh meu Deus, eu estava tão viciada nesta série. Na altura em que eu a vi, ela já era a mais antiga do que a altura que eu a vi, mas a Chica Vampiro, não é Chica Vampiro, ai Mariana,
é Chica Vampiro. Era uma série espanhola sobre vampiros e aquilo, a história era mesmo parva, era tipo mesmo aquela história de vampiros básica, em que aquilo é tão óbvio que não se percebe como é que as pessoas não veem, porque basicamente havia os vampiros e os humanos não podiam saber que eles eram vampiros. No entanto, eles eram completamente diferentes dos humanos, eles eram pálidos, mas pronto. Aquilo eles nunca percebem. Nas séries, o que é óbvio nunca se percebe. Só nós é que percebemos. Que é mesmo para nos deixar com aquela raiva ou com aquela revolta do tipo, como é que tu não percebes o que está mesmo aí à tua frente? Mas pronto, eu adorava esta série. Eu e o meu irmão éramos completamente viciados. Eu vi todos os episódios. Aquilo dava no... Como é que se chamava aquilo? Aquilo onde também passa os morangos com açúcar. Não é o Panda Bigs? Panda Bigs, acho que é isso. No Bigs, pronto, não sei. E eu lembro-me que já era um bocadinho mais velha do que as outras séries que eu vi, não sei. Ai, mas aquilo era tão fixe. Depois era, aquilo era os episódios seguidinhos, a história seguidinha, não era como no Disney Channel, porque isso era uma cena que me irritava bué. Era o Disney Channel não passar os episódios um a seguir ao outro, para a história fazer sentido. Não, eles passavam um episódio, depois passavam outro anterior, sabem? A história parecia que não fazia sentido, não havia uma continuidade. A Chica Vampiro há uma continuidade, tipo uma série normal, como as de hoje em dia, da Netflix, essas cenas assim. E dava um episódio novo todos os dias, ao meio-dia ou à uma, eu lembro-me, acho que era isso. E, opá, eu adorava aquilo. E depois eu tinha aulas de manhã e eu saía à uma da tarde, normalmente. Então, tipo, eu ia correr para casa, almoçava e depois andava um bocadinho para trás para ver o episódio de Chica Vampiro que tinha saído naquele dia e começava, e estava, tipo, bem ansiosa à espera do episódio que ia sair no dia a seguir. Eu adorava aquela série e tenho a reclamar que eu odiei aquele final, que foi um final que deixou tudo em aberto. Mas deixou tudo em aberto. Tipo, aquilo... Não sei qual é que era o objetivo deles em fazer um final assim. Eu fiquei mesmo revoltada. Mas pronto, eu não vou dar spoilers, porque eu acho que vocês deviam ver a série. Mesmo que vocês já não tenham idade para ver a série, deviam ver a série. Porque uma cena que é verdade é que há ali uma fase em que ver essas séries de Disney Channel e não sei o quê, já não é fixe. Percebem? Já não é fixe, ainda já são considerados criancinhas. No entanto, depois, mais tarde, já começa a ser fixe ver séries de antes, sabem? Já não é gozar, já é fixe ir rever, não é? Agora há o Disney Plus e muita gente está a rever imensas séries antigas, tipo dessas séries de Disney Channel, isso assim, e já não são considerados menos fixes por causa disso, sabem? Ou veem... Pronto, eu acho que essas séries e desenhos animados são coisas que acabam por ser bem temporais, porque apesar de serem histórias, lá está, mesmo ridículas, acabam por ser aquelas séries para te confortar naqueles momentos em que estás mais em baixo, porque são séries mesmo que tu não precisas estar a pensar muito para assistir, sabes? Aquelas séries mesmo estúpidas, mas que te confortam um bocadinho, porque ainda te fazem rir um bocadinho, e isso assim, não é aquela série que te põe a pensar ou que te vai trazer bué para o futuro, sabes? Mas ao mesmo tempo não estás a perder tempo, lá está, porque é uma coisa mesmo genuína e é uma coisa que até te traz nostalgia de tu pensares de como é que as coisas eram antes, como é que tu eras, como é que aquilo te marcou. Lá está, como eu já referi. A próxima série... Esta série foi a série que iniciou o vlogging, malta. O vlogging do YouTube. Eles eram os verdadeiros youtubers da altura. Eu, pelo menos, eu ainda não acompanhava YouTube e eu já via Boa Sorte Charlie. Quem é que se lembra de Boa Sorte Charlie? Eu adorava esta série. E eu acho bem que eles realmente iniciaram o vlogging, porque basicamente, para quem nunca viu Boa Sorte Charlie, ou para quem não sabe do que é que eu estou a falar, o que é um atentado à humanidade. Mas pronto, basicamente aquilo era uma família e tinha nascido há pouco tempo a mais nova, que era a Charlie, e eles estavam a gravar tudo o que acontecia na vida deles para mostrar à Charlie no futuro, para ela ver os vídeos e ver como é que tinha sido o seu crescimento, as coisas que ela provavelmente não se iria lembrar. E, opá, aquilo era tão fofinho, porque a cada episódio acontecia assim uma coisa diferente e eles gravavam tudo e pronto. Eu não lembro muito bem como é que esta série acabou, ou se ela realmente teve um final, porque depois destas séries, muitas delas acabam por não ter assim bem que um final, sabem? Mas sim, pá, eu adorava esta série porque aquilo era a família mais maluca e pronto, lá está, obviamente nós nos conseguimos sempre identificar porque nestas séries de famílias, eu já vou mencionar outra a seguir que também é assim um bocadinho de família,
eles são sempre todos bué diferentes uns dos outros e tu consegues-te sempre identificar com algum, que eu acho mesmo interessante. Lá está, eu não sei se esta série era uma série que eu gostaria de rever, porque eu sou um bocadinho esquisita. Eu não gosto de ver séries pela segunda vez ou filmes pela segunda vez, porque, se foi muito bom, eu sinto que ao ver outra vez eu posso estragar aquilo que eu gostei tanto da última vez, sabem? Se foi muito mau, como é óbvio, eu não vou querer voltar a rever. Se foi assim, tipo, médio, eu não vou querer voltar a rever porque vai ser só chato, sabem? Eu tenho muito medo de eu não gostar tanto das séries como gostei da primeira vez, ou dos filmes, porque da segunda vez tu já sabes o que é que vai acontecer. Parece que é um bocado chato, no entanto eu sei que muita gente gosta de rever as coisas pela segunda vez. Por isso é que eu disse há bocado, pá, o Disney Plus é uma cena interessante e gira para nos trazer essa nostalgia, mas eu só gostaria de ter para ver as cenas novas que eles estão a lançar lá, ou para ver séries que eu nunca tenha visto, ou sei lá, não sei se iria gostar de rever as séries, não sei. Se calhar ia ver os episódios que não tinha visto, ou o final que não tinha visto, porque muitas destas séries eu depois, lá está, deixei de ver o Disney Channel e acabei por não acompanhar tudo até ao fim, se calhar. Não sei. A próxima série que eu vos vou falar, malta, eu não sei se é a minha série favorita, mas eu adorava Hannah Montana. E Hannah Montana já nem era bem da minha geração, já era um bocadinho antes, porque Hannah Montana teve ali bué de anos a bater e pronto, eu adoro a Miley Cyrus, adoro. Ela, tipo, eu arrisco-me a dizer que ela é das minhas cantoras favoritas de sempre. Eu nem vou dizer cantora, eu vou dizer artista. Isto porque eu hoje em dia, ela mudou imenso o seu estilo de música. Ela hoje em dia faz um estilo de música bem mais virado para rocks e isso assim, e para um bocadinho para indie. Não sei. Mas ela faz um estilo de música muito diferente do que aquilo que ela fazia antes, que era mesmo aquele pop nu e cru. Mas eu admiro-a, mas continuo a ouvir algumas músicas dela, mas admiro-a muito, 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 muito. E como artista, por causa de todo o processo que ela teve, de tudo, eu gosto imenso do trabalho dela, apesar dela ter tido aquela fase completamente louca. Inclusive, eu fui ver o concerto da Miley Cyrus quando eu tinha 9 anos, ou 10, não sei. E foi mesmo naquela altura em que ela estava completamente trutru da cabeça, estão a ver? Quer dizer, ela não estava trutru, lá está. Eu acho que todas as pessoas passam sempre por uma fase menos boa e de descoberta na sua vida que depois acaba por levá-las àquilo que elas realmente são. Ela estava ali um bocadinho naquela fase de descobrir aquilo que ela queria, mas lá está, as pessoas acabam por se perder sempre para depois se voltarem a encontrar naquilo que realmente querem. Eu acredito nisso. E eu fui ver o concerto dela com 9 anos. Eu sabia... Era aquela altura das músicas do We Can't Stop, Wrecking Ball, pronto. Olhem, aquele concerto foi sem dúvida memorável, mas imagina, eu fui com o meu tio, a minha tia, a sobrinha dela, pronto. E aquilo estava um bocadinho, se calhar, demais para a minha idade, não sei. Eu na altura não achei, se calhar também era tão inocente que não vi bem isso, mas o meu tio disse-me que queria tapar os olhos bem vezes para não ver certas cenas, mas eu lembro-me de algumas coisas que ela fez no concerto super diferentes. Olha, só para começar, ela entrou no palco. Este foi o meu concerto favorito da vida, sem dúvida, apesar de ser tão nova, mas ela entrou no palco a escorregar, tipo, o escorrega que ela entrou no palco era a língua dela. Imaginem isto, no ecrã, no grande ecrã, está uma imagem dela e de repente o ecrã abre uma portinha, que é a boca dela no ecrã, e sai um escorrega, que é a língua dela, e ela escorrega na língua dela. Só para começar, tive esta grande entrada. Depois, ela, à medida que vai dando o concerto e tal, ela teve que beber água algumas vezes e ela cuspiu água para o público que estava ali à frente. Portanto, o público que estava ali à frente levou com saliva da Miley Cyrus, ok? Pronto, ela estava a cuspir água e não sei o quê. Ela teve na bola, naquela bola do videoclipe e tal. Ela fez mais o que? Ela depois foi para o meio das pessoas. Eu estava bem afastada do palco, eu não estava próxima do palco. Eu admiro os artistas, acima de tudo, pelo aquilo que eles acabam por demonstrar genuinamente. Lá está.
É que imaginem, a vida de artista não deve ser nada fácil e muitas das coisas que acabam por ser expostas e divulgadas um bocadinho para denegrir a imagem deles, denegrir, não se deve usar esta palavra, Mariana, para afetar a imagem deles, vamos pôr as coisas desta forma, e muitas dessas coisas, primeiro, não são verdade, depois muitas são distorcidas, depois toda a gente tem fases mais em baixo, como eu já disse, e pronto. Resumindo e concluindo, eu adoro a Miley, e continuando, queria-vos falar da Jessie. Esta é a tal série que eu vos disse que também era outra série de família que tinha personagens completamente diferentes. Eu acho que isto foi a primeira série que eu vi e talvez a primeira série da Disney, posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas que tinha misturas de culturas completamente diferentes. Cada personagem tinha culturas diferentes, tinha ideologias diferentes. Eu sei que eram crianças, não é? Mas pronto, lá está. Isto é as tais coisas que eu acabo por pensar hoje em dia, que obviamente que na altura não ia pensar nisso. Mas eu adorei a Jessie. Depois eles mais tarde lançaram aquela que era meio uma imitação barata, uma continuação barata, que era o acampamento Kikiwaka, acho eu, que era um acampamento para quê? Porque para quem não sabe, a Jessie era basicamente era uma babysitter que cuidava das crianças e pronto, eles eram todos miúdos e ela era a babysitter, basicamente é isso a história. Depois havia o mordomo e pronto. E depois eu acho que o acampamento em que eles foram todos para lá, ou seja, a Jessie meio que já não existia, e o acampamento era basicamente a contar como é que eram as férias deles lá, mas eu já não gostei tanto dessa série do acampamento. E como assim eu não falei do que era a Hannah Montana, mas é que lá está, eu acho que não precisa de apresentações. Porque Hannah Montana, para quem não sabe, era basicamente, ela tinha duas vidas, uma era de popstar e outra era uma adolescente completamente normal. Lá está, mais uma vez, como é que as pessoas não perceberam que ela era a mesma pessoa, porque ela era igualzinha. Mais uma vez, estas séries que não fazem sentido nenhum, mas nós adoramos, porque lá está, dá-nos aquela esperança que eu mais tarde poderia ser uma popstar, apesar de eu não cantar rigorosamente nada, mas dava-nos aquela esperança de ter aquela vida bué extraordinária, bué fora do comum. Mas pronto, para isso era preciso o quê? Também teres algum money, que era coisa que na altura coisa. E outra coisa que eu acho que a Jessie também passou muito bem foi o facto de a riqueza nem sempre transmitir felicidade, porque eles eram todos bué de ricos e não tinham os pais em casa, tinha que ser uma babysitter a cuidar deles, portanto, estas coisas eles também, a série também acabou por transmitir um bocadinho. Depois também houve o filme de Jessie, e aquele filme, meu Deus, foi tão louco como a série toda em si. Há uma imagem daquele filme que me ficou na cabeça, que para quem já viu vai se identificar, que é quando a Jessie apanha ali uma alergia, ou o que é aquilo, que ela fica com uma bolha enorme no pescoço e vai pegar num faco. Eu juntei garfo e faca. E vai pegar num garfo e espeta aquilo ali para arrebentar aquela bolha. Isso ficou-me guardado na memória de tão nojento que esse momento foi. Mas pronto, outra série que eu tenho que começar a andar mais rápido porque eu estou a demorar bem de tempo a falar sobre isto. Credo, não quero demorar tanto tempo neste episódio, mas Lab Rats, lá está, uma série que também foge completamente ao que nós íamos ter na nossa adolescência, porque eles eram, como é que se diz? Biónicos? Super biónicos? Não sei, mas eles eram basicamente humanos com capacidades desenvolvidas, eles tinham superpoderes. E, malta, eu vou-vos convencer aqui porque é que a invisibilidade é o melhor superpoder de todos. Porque há esta cena do qual superpoder é que tu escolherias se pudesses ter só um. E muita gente diz, voar, ler mentes, não sei o que, nananã. Para mim o melhor de todos é a invisibilidade. Isto porque tu podes ouvir as conversas das outras pessoas, o que as outras pessoas dizem. Portanto, para quem quer ler mentes, meio que a invisibilidade é um bocadinho isso, porque tu ao ouvir as conversas das outras pessoas vais ouvir aquilo que elas não te dizem à frente, aquilo que elas te dizem nas costas. Depois, tu com a invisibilidade tu podes ir a qualquer sítio, porque ninguém te vai ver, ninguém vai saber que tu estás lá. Portanto, tu podes ir a qualquer sítio, estando invisível. Portanto, teletransporte e voar também meio que são substituídos por invisibilidade, porque com a invisibilidade podes ir a qualquer sítio.
Eu adorei esta série. Não sei se vos consegui convencer ou não a ter o super poder da invisibilidade, mas para mim é o melhor poder de todos. Mas, basicamente, lá está, mais uma vez, esses seres, estavam numa família também bastante disfuncional, apesar de eles serem super ricalhaços. E tinham bué de problemas, tipo... Normalmente lá está os filhos, que são as personagens principais e as pessoas mais representadas neste tipo de séries. Eles têm bué de problemas e têm bué de questões interiores por resolver. E é bom também mostrar esse lado, só que lá está, na altura ninguém percebia disso, não é? Pelo menos eu na altura não me apercebi de nada dessas coisas, porque não estava a pensar nisso enquanto estava a ver aquelas séries. Há aí uma coisa, toda a gente acha que o que vem a seguir é pior do que estava antes. Porque eu, ao ver ou por acaso por curiosidade, ir procurar que séries é que estão agora tipo, a dar, as séries novas que foram criadas, eu acho que as séries novas são horríveis comparadas à que eu vi na altura. Mas o que nós temos que perceber é que isto vai sempre acontecer. Porquê? Porque na altura em que nós vamos ver as séries que estão a dar agora, nós já não vamos gostar dessas séries porque nós já não temos a idade para gostar dessas séries, percebem? Ou seja, na altura nós adorávamos estas séries porque para nós faziam sentido. E se eu for ver agora, continuam a fazer sentido porque me fazem lembrar dessa altura. Mas se eu for ver as séries novas que eu na altura não vi, para mim, na minha cabeça, não vão fazer sentido nenhum. Vão ser só estúpidas. Porque, lá está, não me trazem nostalgia, não me trazem nada. São só séries estranhas, com histórias estranhas e malucas, que não vão fazer sentido nenhum na minha cabeça. Eu acho isto. E toda a gente acha que as séries anteriores... que as séries de antes é que eram boas em relação às de agora. Pessoas mais velhas que eu, que não viram nenhuma dessas séries, vão achar que estas séries são piores do que as que haviam na altura dela. Portanto, vai sempre ser assim. Outra série que eu vos quero falar, H2O. Esta série, pá... Quem é que nunca, no mar ou na piscina, fingiu ser uma sereia do H2O? Não é? Quem é que nunca? Eu acho que esta série está na Netflix e muita gente já reviveu. Mas olhem, muito sinceramente, quando eles mudaram de atriz, houve lá uma atriz que mudou, quem viu a série vai saber, a série não ficou tão boa. Eu acho que não ficou tão boa. Eu gostava mais das atrizes iniciais do que das outras. Por acaso, lá está, isso era uma série que eu poderia rever para ver os episódios todos seguidos, porque isso era uma grande falha do Disney Channel, já disse. E eu adorei esta série. Isto porquê? Porque mais uma vez nos fazia acreditar que um dia mais tarde nós podíamos vir a ter superpoderes, que os nossos pais iam ter uma conversinha connosco a dizer que havia um segredo da família que nós nunca tínhamos sabido e que na verdade nós se tocássemos em água nos iríamos transformar em sereias ou pronto, íamos ter um qualquer superpoder. Não, estou a sério. Que fixe. E pronto, só me faltam mais 2 séries que são... E agora eu vou falar de uma série de desenhos animados que eu acho que é impossível que vocês não gostem. É também uma das séries que durou ao longo dos anos todos. Portanto, quem viu o Disney Channel antes de mim vai saber o que é esta série e quem vê mais recentemente ainda a pode ver, porque ela não para de dar e tem bué de episódios e bué de temporadas, que é Phineas e Ferb, malta. Phineas e Ferb. Eu acho que esta foi a primeira série que eu vi e era desenhos animados. E era mesmo bom porque fazia-nos ansiar para as férias de verão e que nós íamos fazer bué de cenas nas férias de verão naquela altura, porque aquilo era basicamente mostrar como é que aqueles 2 rapazinhos aproveitavam as suas férias de verão. E, a sério, eu adorei aquela série. Eu acho que não... Lá está, não há ninguém que não tenha adorado aquela série, porque aquilo era mesmo cenas tão parvas que nunca iriam acontecer na realidade. Porque aquilo eram miudinhos de 9 anos que faziam tudo sozinhos na vida, que iam de férias sozinhos, que iam a sítios sozinhos, com 9 anos. Com 9 anos. Portanto, quer dizer, não sei se eles tinham 9 anos, mas eu vou presumir que eles tinham a mesma idade que eu tinha na altura. Lá está, porque nós queremos sempre identificar-nos àquela série, queremos sempre ter as mesmas realidades que aquela série, enfim. Depois, a última série que eu vou falar, Zack e Cody.
Oh meu Deus, quem é que nunca viu Zack e Cody? Também é uma série já um bocadinho mais antiga do que a altura em que eu a vi. Era uma série que também tinha imensos atores que depois, mais tarde, fizeram papéis bastante importantes em outras séries. Portanto, é uma série que um bocadinho que aconchegou aqueles atores para depois terem tipo, todas as oportunidades que tiveram. E, a sério, eu adorei Zack e Cody, mas lá está, também nos trazia uma ideia completamente errada do que iria ser o nosso secundário, porque eles também, o Zack e Cody eles todos estavam num cruzeiro e eles tinham aulas num cruzeiro, a vida deles era toda passada lá naquele cruzeiro. E pronto, também me fazia ter esse bichinho de que a minha vida ia dar uma volta, que eu ia ter um ensino super diferente com modelos. E lá está, nem dá para explicar muito bem o porquê exatamente, mas são coisas que nos marcam tanto e ficam tanto na nossa cabeça que, não sei, é que é mesmo aquilo que nos confortou naquela altura e que nós estávamos a precisar naquela altura, que foi tão bom. Porque era realmente aquela cena do tinhas as aulas, chegavas a casa e ias ver aquelas séries parvas. Mas pronto, vou-me despachar porque eu não quero que isto chegue aos 40 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio, malta. Estou um bocadinho nervosa com as minhas aulas irem começar agora dia 8 de Fevereiro. Vão ser 2 semanas online e depois não sabemos se vamos voltar ao presencial ou não, mas estou um bocadinho nervosa com isto tudo porque já dizem que isto pelo menos até março vai durar, o novo confinamento. Eu não quero passar outra vez o meu aniversário em confinamento como foi do ano passado, senão vou ter 2 anos de seguida em que o meu aniversário vai ser passado em casa. Enfim, mas pronto, não vos vou chatear mais. Um beijinho e ouçam o próximo episódio. Tchau!